Olá pessoas, e aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de química e hoje nós vamos ver mais um tipo de reação orgânica, que no caso é a reação de oxidação ou as reações de oxidação, os tipos de reações de oxidação que nós temos com alguns compostos orgânicos. Bom, para começar, eu vou trazer aqui a oxidação dos alcenos, tá? Esses compostos insaturados, né, e tal. Tem a ligação π aqui, né? A ligação dupla. Né? A gente pode ter dois tipos de oxidação de alcenos, gente. A oxidação branda, né? A oxidação branda é uma oxidação que vai usar um agente oxidante. No caso aqui, vou até usar uma corzinha mais da hora aqui, usar um laranjinha. Né? Vai usar um agente oxidante, que é uma substância que vai liberar oxigênio, né, para que o alceno sofra oxidação. Esse agente oxidante é o permanganato de potássio, KMnO4, certo? Ele tem que ser dissolvido e diluído na água, tá? Então a concentração dele tem que ser pequena, né? Não pode ser uma solução muito concentrada. E normalmente, assim, né, o meio é básico também, né? Se usa ali uma base para fornecer íons OH- para esse meio de reação. Então, o que vai acontecer aqui? O permanganato de potássio, pessoal, libera oxigênio nascente, que a gente chama. Vai liberar átomos de oxigênio que vão promover a ruptura da ligação π. Certo? Vai romper a ligação π e vai formar como produto da reação um diálcool vicinal. Esse termo é um termo parece um pouco complexo, mas ele não é, né? Diálcool vai ser uma substância, uma molécula que tem dois grupos OH, né? Por isso diálcool, né? Dois grupos OH em carbono saturado. E vicinal porque eles são vizinhos. A palavra vicinal que remete a isso daqui, né? Então é um OH do lado do outro, né? Que nos carbonos já vizinhos. Beleza? Isso independente da molécula, do tamanho dela, né? É claro, aqui eu tenho esse exemplo do eteno, né? Você pode perceber que a ligação π foi rompida, né? Agora só tem uma ligação sigma, né? A ligação sigma é mantida, né, entre os carbonos, e vai aparecer dois grupos OHs aqui nos carbonos, certo? Existe um mecanismo para essa reação, eu não vou detalhar nesse vídeo, porque a minha ideia é agilizar, né, aqui o processo, né? Então fique à vontade para procurar o mecanismo dessa reação, beleza? Se eu pegar qualquer outra molécula, se eu pegasse assim, ó, por exemplo, peguei aqui o butilo-eno, né, eu vou fazer a oxidação dele com permanganato de potássio, diluído com água e em meio básico, com OH-. Então o que vai acontecer? Vai romper a ligação π, então o composto vai ficar saturado e a gente vai colocar em cada carbono que tinha a ligação π uma hidroxila. Aqui, ó, que fácil que é. Tá vendo? Então forma o butan, né? Butan 1,2 diol. Forma um diálcool. Certo? Bem facinho, bem tranquilo mesmo. Já deixa anotado aí para você, para a gente começar a aquecer as nossas mentes sobre esse assunto. O outro tipo de oxidação de alcenos é a oxidação enérgica. Certo? Que é a oxidação enérgica. A diferença dela para a oxidação branda é que o meio aquoso vai ser concentrado, certo? E vai ser um meio ácido. Tá? No caso aqui, os agentes oxidantes que a gente pode usar são dois. A gente pode usar o permanganato de potássio ou podemos usar também o dicromato de potássio, que é um bom agente oxidante, também libera bastante oxigênio nascente no meio ali da reação, certo? Então é esse oxigênio nascente, que a gente pode representar assim, né, com a letra O dentro de colchetes, que vai ser liberado e vai causar a ruptura da ligação π e também da ligação sigma, formando duas novas moléculas. Certo? Então, olha, essa é a grande diferença. Aqui vai quebrar as duas ligações. Então, com certeza, você deve estar se lembrando das aulas de termoquímica, das aulas de entalpia de ligação com o professor Dani. Acho que foi ele que deu isso para vocês, não me lembro agora também, né? Faz tanto tempo. E lembrando da energia de ligação,
certo? É preciso mais energia para quebrar duas ligações do que só uma, certo? Então, naturalmente, esse meio tem que ser concentrado, tem que ser um meio ácido, né? E isso vai promover essa reação química, beleza? Para fazer ela é bem tranquilo, ó. Você vai quebrar a ligação dupla e daí você vai ter que analisar o carbono que tinha ligação dupla. Eu vou escrever aqui, ó, o seguinte: se o carbono que tinha, escrever assim, ó, carbono tinha a dupla, o carbono que tinha ligação dupla, se ele era secundário, como é o caso desse nosso primeiro exemplo, a oxidação vai formar ácido carboxílico. Como está representado aqui, né, na estrutura, né, no exemplo. Então, como que você faz? Quebra as duas ligações, certo? E com isso você vai ter dois fragmentos de cadeia carbônica, tá vendo? Você vai repetir esses fragmentos, só que no lugar do carbono ligado ao hidrogênio, aqui no final, nesse carbono que tinha dupla, como ele era um carbono secundário no começo da reação, né, ele se transforma num ácido carboxílico aqui, certo? É claro, se você quiser também pensar que depois que quebrou ele virou um carbono primário, também pode ser, né? Faça aí a sua regra e tal. Mas a ideia é essa, tá? Se você viu que o carbono que tinha a dupla era secundário, então é só colocar um dupla O e um OH nele, que está pronto o sorvetinho. No caso aqui nós temos duas partes iguais, né? Então nós temos dois ácidos iguais sendo formados, no caso aqui o ácido etanóico, tá? Caso o carbono que tinha a dupla, não vou ficar escrevendo tudo de novo, né, na real. O carbono tinha a dupla, ele era terciário, aí ele vai se transformar numa cetona, ok? Então a gente pode observar aqui no caso do metilbut2eno, se a gente quebrar as duas ligações aqui, ó, nós vamos ter dois fragmentos de cadeia, certo? Um aqui e o outro aqui. Esse segundo é igual ao primeiro lá, né? Então o carbono que tinha a ligação dupla era um carbono secundário, certo? Então, portanto, eu vou ter a formação de um ácido carboxílico, ácido etanóico. Mas se você observar o outro carbono que tinha a dupla, ele era um carbono terciário, tá vendo? Então, naturalmente, depois que quebrar essas ligações, ele vai se transformar numa cetona. Tá vendo? É só adicionar o oxigênio nele, beleza. Ok? Essa é a regra. Tá? Essa é a regra, né? Não tem segredo, tem que acabar decorando ela ali. Tudo bem? E você pode estar se perguntando, tá, mas se o carbono que tinha a dupla era um carbono primário, o que será que aconteceu? Porque eu pulei aqui, né? Bom, esse é o último exemplo que eu tenho aqui na figura, né? Observe aqui que no propeno, quando a gente quebra as duas ligações, a ligação π e a ligação sigma, nós temos um fragmento de cadeia com dois carbonos. Esse carbono que tinha a ligação dupla é um carbono secundário, então ele vai se transformar num ácido carboxílico. Pessoa que fez esse desenho aqui se assustou, hein, velho? Meu Deus do céu, olha isso, velho. Tá louco, esse aqui, ó, o dedão para baixo, né? Dislike, né? Não curti. Tá doido isso aqui, né? Enfim, ácido etanóico. E esse fragmento de cadeia aqui, ó, virou um carbono que está sozinho. Antes de quebrar a ligação, ele era um carbono primário, certo? Então, quando a dupla estiver assim na ponta da cadeia, né, para esse carbono primário, aí ele vai se transformar em ácido carbônico. Eu vou escrever a fórmula do ácido carbônico, tá? E o ácido carbônico se decompõe em água e CO2. Beleza? Então, uma boa maneira de você diferenciar dois alcenos é fazer a oxidação enérgica deles. Porque se um deles tiver a dupla na ponta da molécula, vai ocorrer uma efervescência, vai ocorrer uma liberação de gás nessa reação, né, devido à formação do ácido carbônico. Agora, se a dupla estiver no meio da molécula, aí não vai ter efervescência, certo? Essa é a ideia, é uma análise assim, né, embasada a respeito dessa
dessa reação, né? Uma aplicação interessante. Beleza? Então decora essa regra, deixa anotado aí, não tem segredo e vamos para frente. Aqui tem um exercício do Enem que eu separei só para a gente ver como às vezes o exercício parece complicado e tal, mas é bem tranquilo de fazer desde que a gente conheça a regra. Eu não vou desenhar aqui porque já tem o desenho ali, né, espertão. Pois bem, o permanganato potássio é um agente oxidante forte muito empregado tanto em nível laboratorial quanto industrial. Na oxidação de alcenos de cadeia normal, como 1-fenil-1-propeno, ilustrada a figura, o KMnO4 é utilizado para a produção de ácidos carboxílicos. Então, ácido, aqui já tem uma coisa, né? O ácido carboxílico só é formado na oxidação enérgica, certo? Então, eu posso usar esse trecho, né, aqui do enunciado para concluir isso. Então eu sei que vai estar se tratando, né, da oxidação enérgica. E a gente quer saber os produtos obtidos na oxidação desse alceno em solução aquosa de permanganato potássio. Então é claro, vai formar ácido carboxílico, né? Todas as alternativas têm ácido aqui. Mas se você quiser fazer de um jeito bem rápido, é só vir aqui na dupla e quebrar tanto a dupla quanto a simples, tá? Tanto a pi quanto a sigma. Vamos reescrever os dois fragmentos de cadeia carbônica que a gente obteve, né, de uma maneira bem humilde aqui, mas de coração, né? Tá vendo? Os dois fragmentos. E nesses carbonos que a gente quebrou a ligação, a gente vai transformar, né? A gente vai fazer uma transformação. Observe que esse carbono vermelhinho que eu estou destacando aqui era um carbono secundário, né? Antes de quebrar a ligação dupla. Né? Então, ele vai se transformar num ácido carboxílico, né? No ácido benzoico. Certo? Olha essa letra, qualidade, meu amigo. Ácido benzoico, certo? Então, já aqui, ó, já meti a canetona dos deuses aqui. E esse carbono que eu estou destacando em roxo, aqui, ó, né? Ele também era um carbono secundário no começo da reação, né? Então ele vai se transformar num ácido carboxílico também. Olha que fácil, gente. Olha que gostoso que é fazer esses exercícios e entender essa reação. Olha que é muito legal. É claro, tem um mecanismo por trás disso. É um mecanismo bastante complexo. Se você quiser, pesquisa e tal, né? Mas a ideia rápida é essa daqui. Formou, portanto, ácido etanoico. É também conhecido como ácido acético. Beleza? Legal aqui, ó. Letra A, resposta easy, já era, né? Tá safe. Beleza? Então bora para frente. Existe também a ozonólise dos alcenos. Como o próprio nome está dizendo, aqui o alceno vai reagir com ozônio, O3. Legal, ozonólise. Sim, ozonólise, ozônio. Muito bem. Bom, dos 3 oxigênios que tem no ozônio, 2 deles vão se ligar aos carbonos que tinham a ligação dupla. Tá? E um dos oxigênios vai se ligar à água. No caso aqui vai formar a água oxigenada, se você perceber aqui, né? Ou também conhecido como peróxido de hidrogênio. Tá? Peróxido de hidrogênio. É o componente principal da água oxigenada, é o peróxido de hidrogênio, né? Esse é o rolê ali que tem. Mas enfim, como que você faz a ozonólise? É muito fácil também, é uma reação muito mais elaborada e tal, também tem um mecanismo, mas é só quebrar aqui, ó. É só vir aqui na dupla e descer-lhe o machado da justiça minha. É só quebrar aqui, ó. Já era. Você vai ter 2 fragmentos de cadeia carbônica. Beleza? Só que a diferença aqui, galera, é que se o carbono que tinha a dupla, for um carbono secundário, a ozonólise vai ser um pouquinho mais branda que a oxidação enérgica e ela vai transformar esse carbono secundário num aldeído. Né? No caso da oxidação enérgica, vou voltar aqui rapidinho, né? O ácido carboxílico é formado, mas antes dele vem o aldeído.
né? E é o aldeído que se transforma em ácido carboxílico, né? Ele sofre mais uma oxidação. No caso da ozonólise, não. O aldeído é formado e beleza, né? Tá safe, ele não vai ser transformado em ácido carboxílico. Então é uma reação própria, muito boa para ser feita quando a gente quer um aldeído, certo? Mais fácil de controlar. Se o carbono for terciário, aí não tem segredo, né? Se o carbono que tinha a dupla é um carbono terciário, ele vai se transformar numa cetona. Beleza? Esse é o rolê bem tranquilo. Aqui você pode perceber, né, que os dois carbonos, os dois fragmentos de cadeia carbônica tinham aqui carbonos que eram secundários, né, por isso formou aqui 2 mols de etanol, né, para 1 mol de but2eno. E água e peróxido, né, peróxido de hidrogênio aqui no final. Caso seja acrescentado zinco ao meio dessa reação, aí o zinco não vai deixar formar o peróxido, não vai deixar, na verdade, não vai deixar o peróxido continuar agindo ali, né? E ele é um bom reagente usado para limitar a oxidação do aldeído, certo? Por isso que a ozonólise é uma reação um pouquinho mais branda, né? Normalmente a gente faz ela usando zinco, né? E daí o aldeído não se transforma em ácido. Beleza? Então essa ideia, né, deixa essas 3 separadas num grupo. Né? Por exemplo, o grupo da oxidação dos alcenos. Então são 3 oxidações de alcenos. Tá aí, né, só agora ter uma ideia do que é cada uma. Beleza? E partindo para frente, acho que essa daqui também é bem tranquila, né, que é a oxidação dos álcoois, gente. A oxidação dos álcoois é uma reação, são reações bastante interessantes, né, bastante relevantes, e eu posso exemplificar aqui um caso, né, que é o motivo pelo qual a gente consegue metabolizar o etanol, né, quando a gente ingere álcool, né, bebe álcool e tal, Danone, né, bebe Danone, você vai beber o etanol, vai ter existe uma enzima no fígado, agora eu não lembro o nome dela, álcool desidrogenase, sei lá, não lembro o nome dela, mas é uma enzima que consegue oxidar o etanol e converte ele em etanol, converte ele em aldeído. E daí tem a ação de mais uma enzima que converte o aldeído em ácido carboxílico, em ácido acético, que é bem solúvel na água e tal, se ioniza, né, se transforma em acetato e a gente consegue eliminar isso daí. A ressaca é uma consequência da má conversão de etanol em ácido etanóico. Então daí acaba ficando muito aldeído no seu corpo, né? O nosso corpo não gosta muito dos aldeídos, são tóxicos e tal, geram efeitos aí indesejados, né? Um deles é a ressaca. Bom, condições para oxidação dos álcoois, pessoal. Tem que ser com permanganato de potássio ou de cromato de potássio em meio ácido. Normalmente, ácido sulfúrico é um bom catalisador para essas coisas. Qual é a regra? Quer dizer, qual é o mecanismo? Bom, mecanismo eu não vou detalhar aqui, é muito complexo. Qual é a regra básica? Oxidou o álcool primário, ele se transforma num aldeído, e depois esse aldeído vai ser transformado em ácido carboxílico. Na mesma reação, forma aldeído e já transforma em ácido carboxílico. Se a oxidação for de um álcool secundário, aí ele se transforma numa cetona. Isso aqui é fácil de lembrar. E se for a oxidação do álcool terciário, aí você pode sentar ali e ficar esperando por dias e dias e dias, né, que a reação não vai acontecer. Né, o carbono terciário com a hidroxila é bastante estável, né, a oxidação, então, né, deixa quieto. Beleza? Então essa é a regra, tá? Deixa separado aí. Esse é o outro grupo de reação de oxidação, né? Os álcoois sofrem reação de oxidação. Daí a regra, né? Essa daqui a regra é clara. Bom, aqui só para exemplificar essa regra, então, né, eu separei esses 2 exemplos da apostila, que fala assim: represente a reação de oxidação enérgica do butan-2-ol. Então, oxidação enérgica, né, claro, é o termo aqui usado para se referir ao uso de permanganato de potássio ou de cromato de potássio em meio ácido. Então vamos lá. Butan-2-ol. Vou desenhar o butan-2-ol porque eu estudei desenho, né, eu vou muito bem em arte,
né? E eu aprendi que é possível desenhar as moléculas, né, a partir do nome. Então, muito interessante isso. Vamos fazer a oxidação enérgica, então com oxigênio aqui, né, cara, meio ácido, tal. Bom, para fazer essa oxidação, para saber qual é o produto obtido, é só você ver qual é o grau desse álcool. Esse álcool é secundário. Por quê? Porque a hidroxila está ligada num carbono secundário, certo? Então aqui do outro lado é só transformar o álcool secundário numa acetona. Pronto, tá aí. Beleza? Essa que é a ideia aqui por trás dessa reação. Tá? A regra básica, o jeito rápido e tal, né, para fazer aí, certo? Bom, agora se a gente tiver a oxidação do propan-ol, que eu vou desenhar aqui, ó, o propan-ol já é um álcool primário, né? Por quê? Porque o OH está ligado num carbono primário, certo? Então, aqui vamos fazer a oxidação exaustiva dele, ou seja, a oxidação até o final, o máximo possível, né? Então, é só para transformar ele, né? É só perceber que ele é um álcool primário. Então, ele vai se transformar num aldeído, que depois vai se transformar em um ácido carboxílico. Vou arrumar essa ligação dupla aqui que está confundindo um pouco ali. Aqui, dupla, ó. Tá vendo? Ó, o número de carbonos não muda, gente. O que muda é a função orgânica. Aqui eu tenho um ácido carboxílico. Eu tenho o ácido propanóico. E aqui nós temos a butanona, que eu não preciso numerar, tá? O único lugar possível para o dupla O estar é no carbono 2, né? Então é redundante fazer a numeração. Beleza, gente? Então, essa é a ideia, é muito fácil. Só que reação orgânica é aquela coisa, tem várias. E a gente tem que acabar decorando algumas delas, né? Se a gente quiser continuar estudando química e tal, e se tornar um pouco mais, como é que se diz? Um pouco mais lúcido, não. Esqueci a palavra filosófica agora. Esclarecido, um pouco mais esclarecido, né, no assunto. Então é isso, né? Dá uma lida e dá uma decorada. Eu deixo para você praticar aí rapidamente esse exercício da UFPR, do vestibular, né? Segunda fase da Federal de 2018 para 2019, certo? Divirta-se, fique à vontade aí para tentar. Ele é sobre oxidação dos compostos, de um dos compostos que a gente viu na aula de hoje, certo? Por enquanto é isso então, gente. Daqui a pouco a gente se encontra. No mais, eu vou ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui! Made